Boas-vindas a todos vocês. Peço perdão pelas minhas palavras, às vezes meu vocabulário não é tão perfeito, né? Eu sou melhor na digitação, né? Quem falou comigo, quem me conhece pelo WhatsApp, sabe como, a, como a gente consegue conversar melhor com vocês, né? Mas esperemos em Deus que Deus possa conduzir conduzir as coisas, né? Conduzir esse estudo que é muito importante, né? Para nossa vida espiritual, né? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês que ainda não me conhecem. Sou o irmão Renato, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns receberam o convite pelo grupo ou pela irmã Edinalva, ela está aqui conosco, né? É uma das administradoras do estudo, desse estudo que vamos começar hoje, né? Que estamos começando hoje. O estudo será de toda segunda e terça-feira, às 7h30 da noite, né? Vamos tentar ser pontual para não atrasar vocês, né? Vou falar um pouquinho como tudo começou, né? Eu, faz uns 5 anos atrás, eu não tinha muito interesse, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de estudar o Apocalipse, né? Os livros de profecia tal, né? Que temos na palavra de Deus. Eu Mas eu buscava, né? Estava ali buscando, mesmo com dificuldade, com dúvida, orando a Deus. Foi, foi uma vez, então, que Deus me mostrou, né? Deus me revelou através de um pastor e eu assisti os vídeos dele, fiz os estudos, né? Eu já tinha, eu já tinha feito os estudos antes com alguns outros pastores da Igreja Adventista, né? Mas ainda estava um pouco confuso sobre alguns eventos e o seu cumprimento. Não estava batendo de acordo com a ordem que estava escrito no Apocalipse, estava muito difícil de entender. E orei a Deus, né, e pedi para Deus me ajudar para entender, porque eu queria muito saber, né? E então é, eu fiz prova com Deus, né? Eu orei a Deus e falei para ele se ele me desse um sinal de que aqueles estudos que eu tinha visto com o pastor, o nome dele é Pastor Samuel Ramos. Eu creio que talvez alguns ainda não conheçam ele, ou outros que pode ser que conheçam o estudo dele pouca coisa, não sei. Mas eu estudei com ele as profecias, né? A interpretação que ele utiliza e fiz prova com Deus, porque não tava diferente a interpretação dele com a interpretação dos outros teólogos adventistas. E agora, Senhor, o que eu faço? Quem está certo? Qual que é a interpretação certa? É Pastor Samuel ou dos outros teólogos? E buscando ali, estudando, orando e tal. E aí eu fiz prova com Deus, né? Eu pedi para Deus um sinal, né? Para ele me dar um sinal. Eu sei que eu tinha tomado um suco naquela noite e eu me deitei e coloquei um copo em cima da cômoda que estava do meu lado. E aí estava escuro, tinha apagado a luz, né? E aí, quando eu coloquei o copo na cômoda, eu não sei o que aconteceu, mas o copo ele caiu no chão de cerâmica. Ele caiu deitado e era para ter espatifado, era certeza, porque ele caiu numa altura de 1,5 metro, mais ou menos. E não aconteceu nada com o copo, gente. Foi uma coisa incrível, incrível. Foi um dos sinais, sabe? E eu havia também pedido um sinal para Deus, né? Eu falei, Senhor, eu quero um sinal também. Se for realmente verdade, se essa interpretação é correta, se é essa mesma,
o Senhor me desperte às 3 horas da manhã, porque eu quero ter uma oração com o Senhor. E aí aconteceu. De madrugada, naquela mesma noite do copo, né? Eu senti 2 toques na minha coxa, na minha coxa esquerda. Aí eu acordei assim, né? Meio assustado, parecia alguém que tinha me tocado. Nossa, eu fiquei até com um pouco de medo, né? Falei, nossa, o que será? Quem que me tocou? Aí eu peguei o celular para ver que horas que era. Liguei, era exatamente 3 horas da manhã. Esse foi um outro sinal, uma outra confirmação, né? Então, isso me deixou muito convicto, né, da interpretação. Isso falando para a minha experiência pessoal, meu testemunho pessoal, né, com a interpretação das profecias, né, do Apocalipse. Então, esse é o material que a gente vai estar passando para vocês hoje, o início, né? Eu já mandei alguns materiais para vocês também, pedi para imprimir, né, para vocês estarem acompanhando, que está na ordem, 7 igrejas, depois 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 pragas. Eu mandei também outros que falam sobre a contagem de tempo literal, tempo profético e tempo literal. Eu vou estar explicando para vocês também essa diferença do tempo literal e o tempo profético, tá? E, e vamos estar também abrindo espaço para vocês no grupo do WhatsApp também, para vocês fazerem pergunta. No final aqui também do Zoom, desse estudo, eu vou também abrir uns 10 minutinhos para pergunta, para algum comentário, tá? E, assim, eu acho que creio que vai ser melhor para a gente poder estudar, para entender, né? Alguém que tiver com alguma dúvida para acompanhar, né? E é isso. Vamos começar então? Mais uma vez, vamos curvar nossa fronte, vamos falar com Deus. Mais uma vez, Pai, queremos invocar a presença do Teu Santo Espírito, Pai, para nos dar o entendimento da Tua palavra, das profecias do Apocalipse. Iremos agora estudar, que o Senhor venha, Pai, dirigir este estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para facilitar, né, o acompanhamento do estudo. Ok. Vamos lá. Esse é o início. Deixa eu abrir aqui. Pronto. O que devemos saber sobre o livro de Apocalipse? Bom, como sabemos, o livro de Apocalipse significa o quê? Livro aberto. Não é nada escondido, é um livro revelado, tá? E um livro que foi descoberto, né, por Deus. Para quem? Para os teus servos. Vamos avançar. Sobre o Apocalipse já foi dito ser impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. Isso está no livro Grande Conflito, né? Comentário da irmã White, né? Ellen White, né? E aí ela explica que é impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. Então Deus sempre tem algo para nos revelar e Deus nunca faz as coisas sem antes avisar a quem? Aos seus servos, aos profetas, tá? E a partir de 1798 é que as profecias de Daniel e Apocalipse começaram a ser entendidas. Isso aqui falando em termos a respeito da igreja adventista, tá? Quando surgiu, o surgimento, e ali Deus ele foi iluminando os teus profetas, os pioneiros e a profeta, né? Profetisa do Senhor, Ellen White. E
mas ainda não são entendidas totalmente, né? Como ela mesma aqui vem falando, né? Porque a verdade, ela é progressiva. Vocês já ouviram essa palavra, né? Então, quanto mais buscamos estudar, quanto mais cavamos, mais a gente vai encontrando luz e verdades. A verdade vai sendo revelada para cada um, ok? Ela ainda comenta, ó, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. É muito importante, então, estudarmos Daniel e Apocalipse, né? Por que Daniel e Apocalipse? Porque, né, Daniel, vamos ver aqui também, né? No Apocalipse são descritas as profundas coisas de Deus. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos neste livro. Propõe que seja aberto ao estudo de todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra. Então, esse é o foco principal do Apocalipse, né? Mostrar as verdades, as coisas que iriam acontecer nos últimos dias da história desta Terra. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Livros de Daniel e Apocalipse deviam ser encadernados juntos e publicados. O alvo é unir esses livros, mostrando que ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Olha que interessante, né? E a gente vai estar vendo aí também alguns textos que são parecidos, né? Daniel e Apocalipse. Então, por isso que a irmã White ela fala que deveria ser estudado, publicado junto, porque eles um complementa o outro, certo? E um é a continuação do outro também, né? A gente vai depois estudar, depois que estudarmos todos os capítulos do Apocalipse, verso por verso, vamos partir para Daniel também, e vamos entender mais ainda, e vamos ver essa continuidade aí, esta ligação entre Daniel e Apocalipse, tá? Vamos lá. Não há excusas para alguém tomar uma posição de que não há mais verdade para ser revelada e que todas as nossas explanações da Escritura estão sem um erro. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade, e a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa pela inteira investigação. Então, podemos ver que o tempo não deixará permanecer o erro na verdade, né? E a verdade pode ser esclarecida. Como nós sabemos, né? A verdade, ela sempre aparece. Uma hora ela aparece. Às vezes, e essa hora pode ser a sua hora agora. Chegada a sua hora, pode ser agora, né? E hoje você tem esse privilégio, essa oportunidade de conhecer a verdade, o Apocalipse. Às vezes você não teve ainda esse privilégio, essa oportunidade, alguém para te ajudar a estudar junto com você, né? Então, hoje, Deus está te dando esse privilégio, essa oportunidade para entender os planos dele e o que ele deseja para mim e para você, tá? Então, essa é a principal coisa que temos é o plano de Deus para nós. É o que ele deseja, é o que ele espera para nós nesses últimos dias que estamos passando, que estamos enfrentando hoje. Hoje estamos nos últimos dias, né, da história deste planeta. Não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. Perigoso isso, né? Sempre temos falado, vamos ficar com assim diz o Senhor, sejamos berianos, né? Quem não sabe quem são os berianos, são um povo que viveu no tempo de Paulo, né? E Paulo pregou para os berianos, né? Está em Atos. E só que infelizmente não, né? Felizmente eles não aceitaram né, as palavras de Paulo.
pediram um tempo para Paulo, para que, se realmente aquelas palavras eram de Deus ou não, para eles investigar, né? Então é isso que nós devemos fazer, investigar na palavra de Deus se aquilo que estão dizendo é verdade ou não. Temos que ver as evidências e não aceitar tudo o que as pessoas, os pastores, vêm falando, sem antes investigar na palavra, né? Então aí ela continua e explica, né? Eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade do raciocínio tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. E vamos estar em testemunho para ministro, né? Eu acrescentei esses dois textos aí, 2 Pedro 1:20 e Apocalipse 22:18 ao 19. Vamos ver primeiramente 2 Pedro. 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 20. Vou ler. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, tá bem claro, né? Tá bem claro que está dizendo que nada é da pessoa mesma, mas vem o que a profecia ela provém de Deus, não é de particular elucidação, não é da própria pessoa, ela vem de Deus. E aí a continuação, aqui eu não coloquei o 21, mas é o 21 também, ó. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é dessa forma que funciona. Deus ele tem os seus profetas. Ele sempre teve os seus profetas ao longo da história de, deste mundo, né? Em cada século, Deus levanta os seus profetas. Felizmente, seus profetas são perseguidos, são ignorados, são zombados, assim como foi Noé, né? Foi zombado. Até o próprio Cristo também foi zombado. João Batista foi um dos profetas que anunciou a vinda de Cristo, foi também zombado. Então, Deus usa os seus profetas e bem-aventurado aqueles que ouvem os profetas de Deus. Apocalipse 22:18, vamos lá. Apocalipse 22:18 e 19. Diz o quê? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha aqui, que forte, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Terrível, né? Da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha que forte, né, irmãos? Então é muito sério isso, tá? Temos que tomar muito cuidado para a gente não falar, não falar uma mentira ou não falar algo que não está escrito na palavra de Deus, nas profecias, tá? Hoje o mundo está cheio de teorias aí, né? E cada um fala uma coisa, às vezes não está nem escrito na Bíblia. Ou fala da marca da besta, né? Que é um exemplo, que é aquilo ou que é aquilo outro. Mas o que, que diz a Bíblia? O que, que é a marca da besta? A Bíblia fala o que é, entendeu? E Deus também usa os seus profetas para falar o que, que é certas coisas que às vezes não está tão esclarecido na Bíblia, né? Mas são os profetas de Deus que veio para, né? Como foi falado aqui, né? Deus, ele sempre revela novas verdades. A luz, ela é progressiva na vida daqueles que buscam, que são sinceros, humildes. Hum? Vamos avançar?
Então, aí é o texto, devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Então, a Bíblia, ela responde a si mesma, ela responde às nossas dúvidas. Qualquer probleminha, qualquer dúvida que nós temos, a Bíblia, ela nos traz a resposta para todas as coisas. Amém? Vamos avançar. Quem foi mandado para uma ilha e lá recebeu as revelações dos últimos acontecimentos da história da humanidade? Já sabem a resposta, né? João. João, para qual ilha? Ilha de Patmos. João. Isso. Ilha de Patmos. A Ilha de Patmos hoje ela é conhecida como a Grécia atual, tá, gente? Quem não conhece a Ilha de Patmos, para se localizar melhor, né? Fica na Grécia hoje, a atual Grécia, né? Aqui vem falando um pouquinho da história, né? O que aconteceu com João, né? João ele foi lançado dentro de um caldeirão e foi um milagre também de Deus, né? Ele foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas nada lhe aconteceu. Olha só que bênção. Era o plano de Deus que nada acontecesse com ele, porque ele seria usado por Deus ali naquela ilha. Então, continuando, para fazer silenciar a voz daquele último dos discípulos de Jesus, o imperador Domiciano decretou seu desterro. Deveria ser banido para a ilha de Patmos, sob condenação por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, de certa forma, a gente percebe que Deus usou o imperador Domiciano, né? Porque ele poderia ter matado, não sei, decapitado, feito alguma coisa com João, tirado a sua vida, mas não mandou ele para a ilha. Então era plano de Deus que João fosse para essa ilha. Foi tudo planejado por Deus, né? Porque Deus ele planeja as coisas. A gente não entende porque certas coisas acontecem conosco, mas a gente só vai entender talvez lá na eternidade, se a gente não entender aqui nesta vida. Por que, que as coisas acontecem dessa forma, por que uma coisa ruim aconteceu conosco, foi o que aconteceu com João. Mas se isso não tivesse acontecido, talvez, né, é claro que Deus sempre vai usar uma outra forma, uma outra maneira, mas essa foi a maneira que Deus ele utilizou para revelar as profecias dos últimos dias. Né? O que aconteceria nos últimos dias. Né? Então, ele foi banido e foi para essa ilha, né? Vamos ver o verso agora. Vamos abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Vamos começar a entender cada verso. Vamos lá. Rapidamente, porque o nosso tempo está curto, está corrido. Vamos tentar terminar umas 8h40, porque eu sei que vocês têm compromissos aí, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a gente vê 5 etapas, né, da revelação. Primeiro foi Deus, né? Deus, né, ele é o autor da revelação. Deus ele passou para quem? A revelação para Jesus Cristo, teu filho, para Cristo, né? E Cristo passou essa revelação para quem? Para o anjo. E o anjo para quem? Para João. E o João para quem? Para as igrejas, que hoje representamos nós também como igreja, né? Então, foram esboçados diante de João os acontecimentos que teriam lugar no final da história deste mundo. A revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vamos para o verso 3? Fechei aqui. Bom, eu não falei o 2, né? Vamos para o 2 antes. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Esse foi o testemunho de Jesus Cristo, né? O testemunho é a revelação que Jesus revelou, né? Então a gente vê que o personagem principal do Apocalipse é quem? É Jesus Cristo. É o personagem principal. Verso 3.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Uma bênção, então, especial acompanhará o estudo dessas profecias. Aqueles que buscam, né? Que fala que é bem-aventurado, é feliz, né? E João disse, né? Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Estamos já neste tempo, né? Daniel escreveu no capítulo sobre o tempo do fim também. Tá? Daniel 12:10 fala que os sábios entenderão. Então, muitas coisas vão entender só lá no tempo do fim. Às vezes eles não entendiam lá naquele tempo deles, mas que só iria ser revelado nos últimos dias da história, né? No verso 4, vamos lá. João, as 7 igrejas. Deixa eu ver aqui. Isso. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, o que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Foi Gabriel, né, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Então, o nome do anjo é Gabriel, né? Isso quem fala é a irmã White, né? Então, vamos avançar aqui também para a gente poder entender essa parte aí, essa parte do texto aqui, né? Ó, daquele que é, que era e que há de vir. O que representa isso, né? O que significa? Vamos falar antes sobre, sobre a Ásia, as 7 igrejas, né? Ela se encontra onde? Na Ásia Menor, ó. Hoje é conhecida como a Turquia, né? Para se localizar aí hoje, né? Era uma província o quê? Romana. E o apóstolo Paulo dedicou muito tempo do seu ministério nessa região. 3 epístolas foram enviadas aos cristãos que viviam ali: os Efésios, os Colossenses e o grande amigo Filemão. Então são conhecidos, né? Então, a gente vê que na Bíblia tem o livro de Efésios, tem o livro de Colossenses e tem o livro de Filemão. Então você já vê, né, como é que surgiu, da onde que vem, né, esses livros, né? Então a história diz que João viveu em Éfeso, né? Esse é o lugar, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo bem, né? Tá. Então, esse é o ambiente, a região, né? Interessante, né? Para a gente poder se situar onde que é mais ou menos. Aqui é a Itália, olha lá, ó. Hoje, né? Hoje é a Itália, né? Roma. Aqui é o local, né? Vamos avançar. Aqui agora vamos ver sobre daquele que é, e que era, e que há de vir, e os 7 espíritos. A representação, o significado, né? Uma expressão daquele que é, né? Uma expressão aparentemente tirada da LXX, para vocês que ainda não sabem, talvez, eu também não sabia, eu aprendi que LXX é 70 em romano, tá? Ou seja, é entendido como a Septuaginta. A Septuaginta, ó, aqui eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Fica mais fácil falar, né? A Septuaginta. No dicionário, a Septuaginta ela tem como designação porque é conhecida a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento. E ela foi feita para o uso da comunidade de judeus do Egito no final do século antes de Cristo, né? E então foi uma das primeiras traduções da Bíblia, foi a Septuaginta, né? Vamos voltar. Aqui. Tá. Então, onde em Êxodo 3,14, Deus também se apresenta como o Eu Sou. Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, por isso que está o significado dessa palavra daquele que é. E que era. E que era o quê? Deus existia desde a eternidade. Tem Salmos 90, verso 2. E que há de vir. Quem vai vir?
Aplica-se a quem? A segunda vinda de Jesus. Jesus é o quê? É quem? É o Deus Filho, né? Deus Pai, Deus Filho e tem um Deus Espírito Santo, que nós vamos falar também depois. Sete espíritos. Quem são os sete espíritos? No Apocalipse, os sete espíritos relacionam também com as sete lâmpadas de fogo e os sete olhos do Cordeiro. Essa associação dos sete espíritos com o Pai e com o Filho implica que eles representam o Espírito Santo. O termo sete é uma expressão simbólica da sua perfeição. Olha que legal, então, a gente vê aí a trindade aqui, né? Ou divindade, né? Divindade em três pessoas, né? Vamos avançar. Agora vamos ver o número 7 também na Bíblia, né? O número 7. E na semana dos 7 dias, né? Em Gênesis 2, capítulo 2, fala o quê? Que havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Também temos ali as sete lâmpadas do candeeiro. O candeeiro era o candelabro ali, né? Que ficava, o candelabro que ficava. Tem uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que ficava dentro do santuário terrestre, né? Temos também no santuário celestial o candeeiro lá, né? Que representa ali a luz de Deus, né? O Espírito Santo. Também lhes fará, lá em Êxodo 25, 37, fala o quê? Também lhes fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Também temos ali os sete sábados cerimoniais, está em Levítico 16, do 30 ao 31. Vou ler aqui rapidamente. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. Perpétuo, tá? Então, a importância, né, ali do sete. Um estatuto perpétuo, algo que não muda, tá, gente? Ó, como aqui vem dizendo, ó, é um sábado de descanso para vós. Sete sacerdotes diante da arca com sete trombetas. Também ali temos essa representação importante. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então, é a representação das trombetas aqui também, né? Na Bíblia, a trombeta tem várias representações, tá? Aqui uma delas é ali com os sacerdotes ali, tá? Para avisar, tocar as buzinas, é um aviso, né? Bom, vamos avançar? O número 7 no Apocalipse. As sete igrejas, Apocalipse capítulo 1, 4, sete selos, Apocalipse 5, 1, sete trombetas, Apocalipse 8, 2, sete trovões e sete cabeças, Apocalipse 10, 3, sete anjos e sete pragas, está em Apocalipse 15, 1, sete montes e sete reis, aparece também em Apocalipse 17, 9. A gente vai estudar todos esses temas, tá, pessoal? O número 7 é a própria assinatura de Deus, e indica o que? Plenitude e perfeição. Que bênção, né? Então a gente entende aí, vamos ver também depois, mas a gente vai entender aí que o número 6 é um número representado por homem e o número 7 é a representação de Deus, tá? Vamos lá. Verso 5. Verso 5, Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Significa que Jesus é o quê? É quem? É o mais importante dentre todos os que passaram pela morte, cuja ressurreição é o tipo e penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o molho movido devia ser apresentado perante o Senhor. Então, por isso que nós afirmamos que Jesus é o personagem principal do Apocalipse. Né? Verso 6.
e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É o que Deus ele faz com os teus filhos, né? Conosco. Quando nós aceitamos a ele como Salvador, como nosso Salvador pessoal, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos justificados, né? Somos o quê? Perdoados. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aí o texto, né, vem dizendo aí que ele nos fez reis, sacerdotes para Deus. Aí tem um comentário, né? Durante os 1000 anos ocorre o julgamento dos ímpios, que vamos estudar depois sobre o milênio, tá, pessoal? Este juízo inicia-se logo após o segundo advento. Daniel fala, tá em 1 Coríntios 4:5. Quiserem anotar? Daniel fala que foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. João diz que foi-lhes dado o poder de julgar, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. São textos que, para comprovar que quem se tornou reis e sacerdotes, quem se tornará, né? São aqueles que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. São salvos, né? E Paulo pergunta, então, vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Mais uma confirmação, né, pessoal? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quem são esses anjos? Os anjos caídos, né? Nós vamos julgar os anjos caídos. Olha só que responsabilidade que vamos ter também, né? Vamos participar no julgamento dos anjos. Interessante, né, pessoal? Vamos avançar? Dentre aqueles que compunham a multidão que ressuscitou com Jesus, está em Mateus 27, 50 ao 53, e ascenderam com ele ao céu como primícias dos mortos, dentre estes, Deus escolheu os 24 anciões, que se assentam sobre os 24 tronos como sacerdotes, e participam do juízo investigativo iniciado em 1844. Depois a gente vai explicar para vocês, vamos fazer um estudo sobre o juízo investigativo e sobre essa data aí, 1844. É bom que quem ainda não sabe, quem não conhece, possa anotar para depois perguntar, pode perguntar depois, né? E vocês vão entender a profecia, né? O tempo, quando começou e quando ela se cumpriu, né? Tá, vamos avançar. Agora é o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, né? Então, é a volta de Cristo. Assim como Cristo ascendeu em nuvens de anjos, assim ele também voltará. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Então, a gente percebe que Satanás ele sempre vai querer imitar a Cristo em todas as coisas. Essa é a chamada contrafação satânica. Ele imita Deus até, por isso que existe o anticristo, né? Então, ele vai criar muitas coisas ali, milagres. A Bíblia, a palavra de Deus fala que até fogo do céu ele vai fazer cair, fogo do céu. E muitos serão enganados, se possível, até os escolhidos. Então, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, as profecias, para a gente não ser enganado por palavras, por pessoas que não estão estudando a Bíblia, eles vão falar qualquer coisa. Até pastores também vão falar coisas que não estão escritas na Bíblia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ir pelo que está escrito. Assim diz o Senhor, para a gente não sermos enganados, né? Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo
desde 1844 saem do túmulo glorificados. Esse é um comentário da irmã White, né? Espírito de Profecia, e ela explica, né, que muitos serão ressuscitados, aqueles que creram na mensagem do terceiro anjo, né? Esta é uma ressurreição especial que terá lugar um pouco antes da volta de Cristo. A gente vai estudar também sobre a ressurreição especial, tá? Mas aqui já a gente já traz um pouquinho, né, do que é essa ressurreição especial, que ela ocorre antes da volta de Cristo, né? Então, muitos que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo, e aqueles que transpassaram a Cristo. Quem foram? Os que dele zombaram e o feriram, os sacerdotes, os príncipes e príncipes, né? Pilatos, Herodes, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, tá? Desejados de todas as nações. Esses ressuscitam apenas para contemplarem a vinda de Jesus em glória, está em Mateus 26, 64. Morrerão em seguida para, ao final do milênio, serem novamente chamados a fim de ouvir a sentença final. Então veja que eles vão ressuscitar para morrer de novo. Por quê? Só para poder ver a volta de Cristo. Interessante, né? Então, é dessa forma que Deus trabalha. Essa é uma das profecias que vai acontecer também antes da volta de Cristo, tá, pessoal? Verso 8. Verso 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8:24. Para que quando acontecer, acredites que eu sou. Foi Cristo que do monte Horebe falou a Moisés, dizendo: Eu sou o que sou. E eu sou significa o quê? Que o seu possuidor é o eterno, existente por si mesmo, incriado. Amém? Bom, mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue finalizar umas 8h40, 45, tá, pessoal? Vou correr aqui um pouquinho. Eu, João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E aí foi quando ele teve essa visão, né? Em razão de os cristãos não reconhecerem Domiciano como um Deus, ele declarou: Eu os aniquilarei. Então, Domiciano, o imperador Domiciano, queria que eles reconhecessem ele como um Deus, mas muitos cristãos não aceitaram isso, não concordaram, né? E aí, quando houve a perseguição, de 40 mil cristãos foram torturados e mortos. Essa foi a perseguição em que João foi banido para a ilha de Patmos. E vamos estudar também um pouco sobre isso, sobre a imagem da besta, né? E que acontecerá também nesses últimos dias, e que muitos terão que adorar a besta e sua imagem. Vamos avançar. Um a um, os principais construtores cairão às mãos do inimigo. Estevão foi apedrejado, Tiago morto à espada, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado, João exilado. Olha o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Contudo, a igreja ela o quê? Cresceu. Então, essas coisas aconteceram para que a igreja crescesse, né? Novos obreiros tomaram o lugar daqueles que caíram. A pedra sobre pedra foi acrescentada ao edifício. Assim se ergueu lentamente o templo da igreja de Deus. Olha as imagens aí, que interessante, né? Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda para quem? Para as 7 igrejas. Quais são essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai estudar cada igreja, tá, pessoal? No próximo estudo a gente vai estudar sobre a igreja de Éfeso. Então, aí eu tenho um texto de Isaías 58, 13 e 14, que diz o quê?
Primeiramente, né, ele foi arrebatado em espírito para qual dia? Está dizendo que no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Isaías 58, 13 e 14 diz qual é o dia do Senhor. Será que foi um domingo? Esse arrebatamento dele em espírito? Vamos ver em Isaías 58, 13 ao 14, o que diz. É prudente e sábio permitir que a Bíblia explique qual é o dia do Senhor. E aí diz, né? Se desviar o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então a gente vê que o dia do Senhor foi o sábado, e é o sábado, né? E Êxodo 20, verso 10 também diz que 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mais uma confirmação de qual é o dia do Senhor. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Então a gente vê a importância do sábado, que o sábado foi observado, foi guardado até pelos discípulos no Novo Testamento, e João foi um deles. Isso aqui foi um comentário feito pela nossa irmã Ellen White também, né? Profetisa do Senhor, recebeu sonhos e visões, tá, pessoal? Depois a gente pode estudar com vocês aí sobre o dom de profecia, quem foi Ellen White, o que aconteceu, por que ela é uma profetisa, por que ela é uma mensageira, tá? A gente vamos estudar junto com vocês, tá? Todas essas coisas aí. Toda dúvida que vocês tiverem, vão anotando que a gente vai esclarecer para cada um de vocês, tá, pessoal? Vamos avançar para o verso 11. O verso 11 diz o quê? E, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. Então, são representados como símbolos também, né? Por uma curiosidade, né? Aqui vem um texto aqui, né? De história, né? Uma curiosidade, Laodiceia é mencionada também como uma igreja para a qual Paulo escreveu uma epístola. E essa epístola foi perdida, né? Está em Colossenses, capítulo 4, verso 13 ao 16. Porém, como a gente sabe, né, tudo que foi planejado, arquitetado por Deus, está aqui. Tudo aquilo que a gente precisa saber está aqui escrito. Mesmo se eles mudaram alguma coisa, mas a principal mensagem está aqui, ó, está escrito. Ó, Deus não deixou eles mudarem ou tirarem, né, ou se perder. Então, essa é a mensagem que nós precisamos saber. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, tudo que está aqui foi revelado para nós, para nossa salvação, que nós precisamos saber. Né? No verso 22, verso 12 e 13. Apocalipse. Eu fechei e vou abrir de novo. Vamos. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha que bonita essa visão, né? E aí é um desenho mostrando mais ou menos como que foi essa visão que o João teve, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Bom, a gente tem uma representação aí do santuário terrestre, tá, pessoal? Aqui, o que aparece aí para vocês, né?
o lugar santo dos santos, que é o lugar santíssimo, e o lugar santo. Aqui tem um comentário, vou ler aqui. As revelações do Apocalipse estão centralizadas no santuário do céu e não são somente revelações que vêm de Jesus, mas especialmente sobre Jesus e seu ministério celestial. Esse é o centro do Apocalipse. O personagem principal é Cristo, mas o centro é quem? É o ministério celestial, a obra de Cristo no santuário celestial. Jesus ascendeu ao céu para dar início à segunda fase da expiação, representada pelo ministério intercessório realizado pelos sacerdotes diariamente, né? Como era feito, né? No lugar santo do santuário terrestre. Era feito todos os dias, diariamente. As pessoas tinham que levar o cordeiro quando pecava, né? E levava lá para e o sacerdote tinha que e vinha com todo o processo, né? Até chegar aqui e aspergir o sangue aqui no na Arca da Aliança, que é o propiciatório, chamado propiciatório, onde tem os dois querubins, né? Tá? Na visão de João, ele aparece vestido como sumo sacerdote, no meio dos sete castiçais, uma referência ao lugar santo. Então, quando Jesus está entre os sete castiçais, ele está no lugar santo. E quando ele vem depois, ele sai do lugar santo e vai para o Santíssimo, né? Isso acontece quando tem uma data também, a gente vai estudar essa data depois com vocês, que é 1844, conforme a profecia, né? E confirmando também a visão da irmã White também, que Cristo realmente foi para o lugar santo em 1844, representando a obra de expiação, né? O santuário. Vamos avançar. E vamos entender um pouco mais sobre essas três fases de expiação, né? Que Cristo fez. A primeira foi aonde? Foi aqui na Terra, quando ele morreu, né? Mas antes disso, ele foi batizado, representando que é, a pia de água, de bronze, né? E ali ele passou ali por onde? Ali, pelo altar de sacrifício. Então, representa o que? O altar de sacrifício? A justificação. Fomos justificados por ele, fomos perdoados por ele. E aí, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você é batizado nas águas. Olha aqui a pia, né? Você é batizado. E quando você é batizado nas águas, você agora tem que passar por onde? Por esse processo que nós entendemos, que também está escrito também, que é o processo da santificação, né? O processo da santificação, ele ocorre, né? Também representando, como Jesus falou, né? Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Isso é justificação. Vai, olha lá, vai para onde? Vai para o santuário e não peques mais. Olha que interessante, né? O processo do santuário que nós temos que passar. Isso é santificação. Não há é santificação sem justificação. Primeiro você tem que passar por esse processo aqui, ó. Justificação é a primeira fase do processo. Você vem para a segunda fase, tá? Aqui temos o candeeiro, né? Com as 7 lâmpadas, representando o testemunho. Mas antes de passar pelos 7 candeeiros, temos que passar primeiro por onde? Pelos pães, ó, os 12 pães, representando a palavra de Deus, o alimento espiritual. Porque não tem como você testemunhar, você brilhar, sem antes você não se alimentar da palavra de Deus. Ó. Sem antes de você não ter conhecido, tido uma experiência com Cristo, uma conversão. Como é que você vai testemunhar se você não teve ainda uma conversão, se você não conhece o Salvador ainda? Né? Se você ainda não passou pelo batismo, que você aceitou publicamente a Cristo, né? Esse é o batismo por imersão, tá? Não é por aspersão, é por imersão, tá bom? Então, esse é o processo. E depois você vem para onde?
o sacerdote vinha para qual processo? Que é o que nós temos que passar também. Somos sacerdotes, tá, pessoal? O sacerdote, então nós temos que passar aqui pelo processo da altar de incenso. O altar de incenso representa as orações, né? Que nós temos que interceder, orar por todos, até pelos nossos governantes, nós temos que orar também, pela nossa igreja, pelos nossos queridos irmãos de outras denominações, aqueles que estão tomando estudo bíblico, aqueles que estão no vício do pecado, né, que estão nas drogas, aqueles que estão em apostasia, que estão fazendo coisa errada dentro das igrejas, né? E por nós mesmos também, né? A gente tem que ver onde nós estamos errando, onde, qual que é o nosso pecado. A gente tem que pedir para Deus nos mostrar onde que eu estou errando, Senhor. E aí você vem agora para onde? Para a terceira fase. A terceira fase é a fase é a fase onde que você vai continuar nesse processo de reavivamento e agora uma reforma. Qual é a reforma? O que que tem dentro da Arca da Aliança agora aqui, ó? Você aqui agora está aqui dentro aqui, né? Ó. Você está acompanhando o processo. O, o sangue de Cristo te purificou, te perdoou dos seus pecados. E aqui dentro temos o maná, representando a providência de Deus. E Deus, ele é um Deus de providência, ele te providencia o alimento, a água que você precisa. A água e o pão será dado, será concedido. Né? O alimento que você precisa, Deus vai te conceder. Né? Deus é um Deus de providência. E aí temos o quê? Aqui dentro temos também a vara de Arão, que representa o profeta Arão. Moisés também era profeta, né? E aqueles que foram contra o profeta não foi legal, né? Vocês viram o que aconteceu, a rebeldia daqueles que foram contra o profeta. E quem é a nossa profetisa hoje? Quando nós rejeitamos os livros, a mensagem da profetisa, a gente vai pagar caro também por isso. A rebeldia, né? Então a gente não pode rejeitar a mensagem do profeta, a vara de Arão. E aí depois temos quem também ali dentro da arca, ali temos a obediência a Deus, aos 10 mandamentos, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. O mandamento está resumido em 2, tá? Mas é importante cada mandamento, a gente não pode excluir nenhum mandamento. Todos os mandamentos são importantes para Deus, né? E a gente vai ver também sobre o sábado, né? Por que que o sábado também é importante? O que que tem no sábado? O sábado contém o selo de Deus. A gente vai entender isso também, a importância do mandamento do sábado, né? Vamos avançar, pessoal. Verso 13. Verso 13. E no meio dos candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro. Tá. Em Daniel 7,13, o Filho do Homem é mencionado no contexto do santuário celestial e mais especificamente no contexto do início do juízo investigativo. Né? Ellen White aplica Apocalipse 1,13 como uma introdução ao ministério de Jesus como nosso sacerdote. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que eu tinha falado para vocês no começo, lembra que eu falei que Daniel e Apocalipse se completam? Que os dois têm que ser estudados juntos? Lembra? Olha aí os textos aí, ó. Apocalipse 1:13 e Daniel 7:13, olha. Falando praticamente a mesma coisa, pessoal. Olha lá, um semelhante ao Filho do Homem, um como o Filho do Homem. Você vê a importância desses dois livros, né? Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos. Então, por isso que a gente vai depois fazer um estudo separado só de Daniel. A gente vai estudar Daniel desde o começo até o final, para a gente entender o contexto de cada capítulo, tá? Vamos avançar para o 14 e 17.
Aí diz aí, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, né? Então, existe uma notável semelhança com a descrição feita de Jesus pelo profeta Daniel. A gente falou aí, olha os dois textos aí também falando aí, ó. A cabeça, o cabelo eram brancos como lã branca, como a neve e os seus olhos como chama de fogo, né? Isso aí está em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, né? 14 ao 17. E Daniel lá também tá parecido, ó. Anotem aí para vocês lerem depois aí nas suas Bíblias aí. Vamos avançar? Verso 18. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Amém? Então, essa é a promessa que Deus faz, né? E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É por meio de Cristo, não é por meio de alguma outra pessoa que nós vamos ao Pai. Nós vamos através somente de Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, né? Ele é o nosso intercessor. Por isso que no final da oração a gente tem que sempre orar e falar em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque os méritos é dele. Por sermos pecadores, ele é o nosso intercessor, né, diante do Pai, do Pai, intermediador também. Né? Verso 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha a representação dos 7 castiçais. Então, a gente sabe que também o castiçal representa 7 igrejas, né? Do Apocalipse. A revelação feita a João tinha a ver com quem? Com a situação da igreja nos seus dias e no futuro. Por quê? Por que tem a ver com nos seus dias e no futuro, né? Aí vem também um texto dizendo sobre os anjos, né? Qual que é a representação do anjo? O que representa anjos na Bíblia aí? Aí está falando, tem o sentido de mensageiros, tanto celestiais como humanos. Então, os anjos das 7 igrejas são entendidos. Quando a gente lê esses versos, vocês vão ver falando sobre. Eu não vou ler agora, mas anotem aí para vocês lerem. Os anjos das 7 igrejas são entendidos como servos mensageiros, como servos ou mensageiro, né? Profetas ou sacerdotes. Foi como o exemplo de quem? De João Batista. Foi um dos profetas, mensageiro de Deus. Então, Deus ele tem seus mensageiros, seus profetas. E isso foi representado pelo quem? Pelos anjos das 7 igrejas. Terminamos, pessoal. Estudamos aí capítulo 1 todinho, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, eu espero que vocês a tenham anotado. Aí a gente conversa. Vocês podem passar para mim aí, ó, já passamos do horário, eu queria ter terminado pelo menos até 8h45, infelizmente passamos um pouquinho, tá? Peço perdão a vocês. Vamos tentar, próximo estudo, terminar certinho no horário, tá, pessoal? 1 hora de estudo, para não atrapalhar vocês aí, o trabalho de vocês, as atividades aí nessa noite, né? Mas agradeço muito a vocês que participaram. Eu vou abrir, eu tinha falado que abriu um tempinho para vocês participarem. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre o capítulo 1, tá, pessoal? Sobre o que estudamos hoje. Agora, se for sobre alguma coisa que ainda vamos estudar, pergunte depois. Mas pergunte sobre agora o que vocês têm agora de dúvida. Vocês têm algum comentário a fazer? Tá bom?
Tem o chat aqui também. Tem alguma dúvida, Então, pessoal? Tá tá tranquilo? ouvindo? Gostaram do estudo? Como é que foi aí? Dá um feedback. Eu gostei. Quem tá Eu fiquei falando? com a dúvida, só que minha caneta caiu aqui debaixo da cama, não tive como. Mas depois eu vou anotar. Maravilha. Eu fiquei com a duvidazinha. Oi, eu quero fazer uma pergunta. Pode falar, quem tá falando? Edileuza, Oi, Edileuza. Tudo bem, minha querida irmã? Boa noite. boa noite. Deixa eu colocar aqui. Oba. Não, é porque assim, eu gostei muito das suas colocações, de todas elas. Logo no início, depois de uma boa parte do início, você fala sobre a besta, né? Você traz a questão do, como é que diz, que eu fazer a pergunta aqui, porque eu não anotei. Mas você vem colocando assim que tem a besta do Apocalipse, né? E aí eu não Noção entendi na essa parte. parte. Hã? Foi só vamos dizer, uma comparação, como o imperador Domiciano, lembra que eu tinha comentado Hum, no estudo? O que que ele queria? Ele queria adoração para ele, que os cristãos adorassem ele como um Deus. Só que muitos não, foram ali 40 mil mais ou menos ali, né, na história vem falando, que não aceitaram. Então muitos milhares foram torturados, perseguidos, ali foram mortos. E isso aconteceu na Idade Média também, né? uhum, Muitos cristãos foram perseguidos, né? Por não ter aceitado a adoração, né? Então, a Apocalipse mostra a besta, né? E a gente vai entender uhum, esse enigma. Quem é a besta do Apocalipse, né? Então, por que que o Apocalipse foi escrito dessa forma? Porque muitos, às vezes, não conseguem entender por conta dos símbolos. Porque veja bem, se ele tivesse sido escrito de forma bem clara, né, assim, a respeito do que era besta e tal, os símbolos e tal, lá naquele tempo, como nos outros depois, que viria o tempo depois, Deus sabe de todas as coisas. A palavra de Deus teria sido destruída ou não teria sido aceita, né, pelos cristãos ou pela própria igreja no passado, né, que perseguiram e mataram muitos cristãos. Então, Deus ele deixou dessa forma. Mas a gente percebe que o Apocalipse ele tem muitos símbolos, mas a própria Bíblia ela responde a ela mesma. Porque se você for em outros textos, né, da Bíblia, vai falar o que que é a igreja. Eu vou mandar depois para vocês uma tabela de conversão de símbolos. Aí vai falar o que que é a igreja. Igreja representa, não, é mulher, né? O que que representa a mulher no Apocalipse? Representa igreja. O que que é dragão? Satanás. O que que é animal? Rei ou reino. Então, a própria Bíblia ela vai trazer essa resposta desse enigma, né? Desses símbolos. Então, por isso que a gente tem que entender o significado de cada símbolo, né? Essa é a importância, né? É assim que nós É, temos que estudar o Apocalipse. eu tenho uma preocupação muito grande nesse sentido de interpretação, Uhum. porque há uma variedade de interpretação sobre a Bíblia. Assim, uma coisa de louco. Hoje nós estamos numa época que muita gente interpreta a seu bel prazer, sem análise, nada. É que tanta gente está fazendo milagres aí, à torta e à direito, usando o nome de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande quando se trata de interpretação da Bíblia, porque, a meu ver, a gente foge muito do que realmente Deus quer da gente. E eu tenho muita dúvida em relação à interpretação da Bíblia. Eu tenho dificuldade com isso, eu sou muito crítica nesse sentido, e eu tenho medo, eu mesma, até que ponto eu estou fazendo, eu estou compreendendo
simplesmente diante da realidade que eu vivo, ou do que realmente é o que Deus quer. E aí, quando parto para o livro de Apocalipse, eu até tenho medo da interpretação que ele tem, porque a gente traz essas questões de muito antes, que é um livro de difícil entendimento, é um livro de interpretação mesmo, mas é até que ponto a gente está interpretando corretamente. Pois é. Um dos fatores que eu observo muito na realidade, na atualidade, quer dizer, desde criança eu ouço muito as pessoas apontarem o dedo e dizer assim, o Papa é o sinal da besta, é a besta. E eu fico me questionando até que ponto isso é verdade, a partir de que foi interpretado assim. Eu sinceramente, eu fico assim, em cima do muro, observando, eu não consigo ter uma resposta, eu não consigo ter uma definição nisso. Sim. Quando você fala aí nesse momento, me chamou muita atenção para isso, porque é uma realidade que eu venho analisando desde criança, observando, eu não encontro resposta para isso que me convença, entendeu? Que me faça perceber isso nesse sentido, porque, para mim, Deus é superior a tudo, ele não colocaria uma pessoa num nível de comandar tanta gente por tanto tempo e que se perpetue tanto assim e que tenha tanta influência. Para mim, o Deus é supremo e ele não sei, eu não vejo um Deus que faz isso, entendeu? Não sei se eu estou me fazendo entender. E nesse ponto é que eu gostaria que você comentasse sobre o que de fato é a besta na atualidade. O que de fato é a besta que é citada no Apocalipse. Então, muito bom a sua pergunta, né, irmã? É que esse é um tema também que a gente vai estudar depois, tá? Não sei nem se seria ideal chegar agora para responder essa pergunta, mas como a irmã está com dúvida, depois a gente vai explicar o porquê, por conta dessa resposta, por que que chegamos nessa conclusão, tá? Mas é diante da palavra de Deus, né? E também juntamente, como eu falei, né? A gente não pode estudar, a gente tem que levar em conta o profeta que nós temos hoje. Quem é nosso profeta de hoje? Né? Conforme a vara de Arão lá que a gente viu lá no Santíssimo, né? A gente não pode ignorar o profeta, a mensagem que nós temos hoje aí, que foi revelada para ela. E ela explica também, esclarece mais, né? E confirma que a besta é o sistema papal, né? Mas aí a gente pode estudar depois, ver todos os textos direitinho, tá? Não somente o Papa, mas todo o sistema papal, né? Tudo respeitando os nossos queridos irmãos que estão conosco, né? Que são católicos, né? Mas nós estamos aqui para estudar junto, né? Nós estamos aqui para omitir, ou nós estamos aqui para falar a verdade, né? A gente não quer, infelizmente, às vezes as pessoas ficam com medo de falar, mas a gente tem que pregar a verdade. Às vezes a pessoa pode não gostar ou não, mas a verdade precisa ser pregada, precisa ser dada, a mensagem precisa ser dada. É o alto clamor, a gente já está no tempo do fim, não tem mais tempo, não tem mais por onde ir. Nosso tempo já acabou já praticamente. Então hoje é o momento de você aceitar Cristo e sair da Babilônia, das coisas do mundo, né? Sair do engano, né? E aprender a verdade, aprender a palavra de Deus e que Deus quer nos mostrar no Apocalipse. Como a irmã falou, existem várias interpretações e tal, mas qual que é a verdadeira interpretação? É aquela que a verdadeira interpretação é aquela que a própria Bíblia responde. Não é um homem que está respondendo, é a Bíblia. Quando a Bíblia fala quando que vai ser o cumprimento das 7 trombetas, não é o homem, é a própria Bíblia que está mostrando, ó, as 7 trombetas vai se cumprir nesse tempo, ó, depois que o incensário for lançado. O incensário já foi lançado? Entendeu? É só um exemplo que eu dou para vocês, tá, gente? Então, muitos pastores ou muitos irmãos falam, não, já foi se cumprir, já foi, as trombetas já tocou para o passado.
Então, é só um exemplo, tá, pessoal? Então, a revelação, aqui já está um livro aberto, já está revelado já. É só a gente poder estudar cada verso e entender o significado de cada um deles, como a gente fez hoje. A gente pegou verso por Uhum. verso e viu cada coisinha, cada ponto, cada coisinha ali. Esmiuçou, né? Esmiuçou bem. É assim que tem que ser feito. E tem que ser na sua ordem, né? Tem que ser feito, porque tem que acompanhar o contexto do que está sendo acontecido. Claro, porque isso A aconteceu. revelação ela vai acontecendo, Deus vai mostrando para João, o anjo vai Vai se contando já é. como se fosse uma história. Ele vai contando a história, você tem que acompanhar a história. Você não pode falar, não, essa história aqui é Tem para uma fazer o coisa que quê? nem Isso já, porque aconteceu, você mas... não é mais Reinaldo. Oi? Quem falou? Não, não, pode falar. Ah, tá. Então, é assim que a gente vai estudar com vocês, tá? Eu aprendi, né? Estou estudando ainda, mas eu aprendi já estudei esse estudo, já fiz esse estudo, tá? E estou compartilhando agora com vocês. Eu espero que vocês também entendam, tá? E continue a estudar, a buscar essa luz. A luz, a verdade, ela é progressiva, como eu falei para vocês. Ela foi dada no passado, mas a gente não pode ficar só no passado. Na luz que foi dada para os pioneiros, para os nossos pioneiros. A gente tem que continuar, tem que avançar na interpretação. A gente tem que entender o cumprimento das coisas que estão acontecendo e ver também o que está acontecendo hoje no mundo. O que se cumpriu, o que ainda não se cumpriu, né? E o que nós temos que fazer hoje, qual que é a nossa real atitude hoje, como é que nós temos que estar diante de Deus hoje, o que nós temos que estar fazendo hoje, né? E então o Apocalipse ele nos traz toda essa resposta, né? Tá bom, pessoal? É como o pastor fala, né? É como o pastor fala, né, Renato? Ou a besta é o papado, o sistema do papal, ou ele deu um azar danado, porque todas as características da besta se encaixa com esse sistema. É interessante, né? Então, a gente vai ver tudo isso aí sobre o que acontece. E Daniel também esclarece, viu, gente? Não é só Apocalipse, mas o Daniel vai trazer muita resposta para vocês, que vai ser muito bom a gente estudar também junto. É que ele vai ser um pouco mais complicadinho sobre o Rei do Sul, Rei do Norte e tal. Vai envolver muita história, tá? Mas a gente vai com calma. Vamos chegar lá, amanhã tem mais, vamos continuar firme. Vamos tentar terminar no horário, né, pessoal? A gente já passou, extrapolou do horário. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Renato, Quem gostaria? Silvana, na sua oração aí, eu vou passar a mensagem aqui na igreja pela primeira vez, o Amém. sermão de quarta-feira, e eu gostaria que você orasse aí por mim, Amém. viu? Aí é a primeira vez que eu vou passar na igreja, eu nunca passei, Para você ficar quieto e nunca passei em lugar nenhum outro lugar. Amém. Não, já está terminando. Deus abençoe. Vamos orar pela senhora, sim. Tá, aí você ora aí, por favor. Tá bom. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo estudo que fizemos hoje com os nossos queridos irmãos. Pelo Senhor ter nos mostrado a revelação, o primeiro capítulo do Apocalipse. Podemos entender o seu plano para nós, tua vontade para os teus servos, o que nós devemos fazer hoje. Queremos, Pai, continuar a estudar, esmiuçar mais essa tua palavra. Que o Senhor venha nos conceder fome da tua palavra, fome, sede, estar na tua presença, te buscando em oração, estudando as profecias, como vimos aí os textos falando, Pai. E Daniel e Apocalipse são livros que têm que ser dado muita atenção nesses últimos dias. Por isso estamos aqui, Pai, para realizar a tua vontade, meu Deus. Por isso pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão que participou, que disponibilizou o seu tempo para estar na tua presença, te buscando, te adorando, estudando a tua palavra. Foi o melhor tempo que nós investimos. Por isso, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor Amém. nos deu. E queremos também colocar a vida da irmã Silvana nas tuas mãos, que o Senhor Amém, Senhor. uma serva para passar a mensagem para a tua igreja na quarta-feira. E a cada irmão aqui, Pai, cada irmã,
nesta noite. Que o Senhor possa cuidar, possa dar saúde física, mental, espiritual para cada um de nós, Amém. para que possamos Amém, Pai. continuar nesta caminhada rumo à Canaã Celestial. Pedimos em nome de Jesus que Amém. nos dê uma boa noite, um bom descanso. Amém.